Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa e hoje nós estamos aqui reunidas para nós meditarmos em Provérbios 18. Então quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar também um bloco de anotações, porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração nessa manhã através da palavra dele. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, que é um livro de princípios, né, para que você viva uma vida abundante, uma vida de paz e prosperidade, para que você alinhe o seu coração com o coração dele. Bom dia, Paloma, Deus abençoe. Minha irmã, bom dia, Nilma. As amigas de Jesus já estão chegando aqui também. Olha, a Elaine está aqui hoje junto comigo. Bom dia, Elaine, Deus abençoe. Bom dia, Cris. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Que bom que você está sensível à voz do Espírito Santo. Ele te convidou para estar aqui, você disse um sim. Bom dia, Gisele. Bom dia, Bruna. Glória a Deus, que lindo. Minhas irmãs, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Robson. Bom dia, Flaviane. Bom dia, Jessie. Glória a Deus. Bom dia, Gi. Que lindo. Bom dia, Silsa. Sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Rose. Glória a Deus. Então vamos orar e consagrar o nosso encontro ao Senhor, pedir para que Ele ministre ao meu coração, ao seu coração, que não seja eu aqui, né, falando algo, mas que seja o Espírito Santo de Deus trazendo uma palavra rema, né, uma revelação direta para aquilo que você está vivendo hoje, em nome de Jesus. Se você puder, coloca a mão no seu coração e vamos juntos orar e consagrar o nosso encontro de hoje ao Senhor. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Obrigada pela oportunidade que Tu nos dá de iniciarmos o nosso dia, essa semana, Senhor, rendendo graças a Ti. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor do nosso coração. E nós entendemos, Pai, que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso nos posicionamos, Senhor, com o coração disposto, Senhor, a obedecer, com o coração ensinável na Tua presença, porque temos sede, temos fome de Ti, ó Pai, da Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, do alimento, da nutrição que só a Tua alma pode nos dar, só a Tua palavra pode dar para as nossas almas, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos trazer até aqui. Nós cremos, Pai, que os Teus planos para nós são planos de paz, de um futuro certo, de esperança, de prosperar o nosso caminho. Que nessa manhã nós venhamos receber de Ti, Senhor, a porção que nós precisamos, ó Pai, para viver um dia extraordinário na Tua presença, para que nós venhamos honrar e glorificar o Teu nome em todo o tempo. Fala conosco nessa manhã, Pai. Eu consagro a Ti esse encontro e te peço, Pai, que tome a direção em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos meditar hoje em Provérbios 18. Quero contar uma história rápida aqui para vocês, mas eu vou estar meditando com vocês na tradução NBV, que é a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução assim que me impactou quando eu li Provérbios 18. Uma amiga de Jesus que está aqui, que é a Paloma, um dia ela publicou, né, um print no story dela, exatamente de Provérbios 18, versículo 20 e 21. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, essa tradução eu nunca tinha visto. E eu já tinha umas 10 traduções aqui em casa. E que clareza! E a hora que eu li aqueles 2 versículos, ressoou no meu coração. Eu senti o Espírito Santo falando forte comigo, né? Trouxe a clareza que eu precisava. A palavra verdadeiramente ficou viva naquele momento. E eu falei, eu vou atrás dessa Bíblia. E desde então, quando chegou essa Bíblia nas minhas mãos, né, a minha intimidade com o Senhor cresceu, o meu tempo de mesa meditando na palavra cresceu. E eu sou grata à Paloma, né, por ela ter postado. Sou grata ao Senhor por ter me mostrado aquele story, né, porque tanta coisa boa que às vezes se perde, mas Ele me permitiu ver aquele story. E desde então eu tenho falado dessa Bíblia porque ela tem transformado o meu caminhar com o Senhor. E todos os dias, para honra e glória do Senhor, eu recebo aqui testemunhos de pessoas que estão se dando de presente essa Bíblia, né, de aniversário, ganhando de presente, né, que às vezes nem tinha como investir na Bíblia agora, mas pediram ao Senhor e que o Senhor tá entregando essa Bíblia na mão de vários de vocês. Assim, cada testemunho sobrenatural que eu tenho recebido. A lá, Elaine, maravilhosa essa Bíblia. E assim, é lindo o mover que Deus está fazendo. E tudo começou com a Paloma. A Paloma postou. Então assim, a gente nunca sabe, né, onde vai chegar, né, algo que quando a gente se posiciona. A Ju tá perguntando onde comprar. Ju, eu comprei a minha numa livraria da minha cidade, mas tem na Amazon, tem no Mercado Livre. Se você quiser o link, depois você me chama no privado que eu te mando o link. Quem quiser o link, pode me chamar no privado que eu te mando o link.
E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, porque nenhuma outra tradução que eu conheço tem a clareza que essa tradução tem. E eu, como eu disse, eu tenho mais de 10 traduções aqui em casa. Então essa nova Bíblia Viva, ela é maravilhosa. Verdadeiramente a palavra fica viva, sabe? Ela é muito próxima da forma como a gente se comunica no dia a dia. Então tenho certeza que vai ser bênção. Ó, a Elaine tá ali, ela ganhou de presente da Paloma, inclusive. Olha que coisa linda, né? Então Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. E quanto mais a gente encher o nosso coração da palavra de Deus, mais cheias dele nós também vamos ser. A Margarida também comprou na livraria, né? Eu sei que a Mariana, não sei se a Mariana tá aqui agora também, a Mariana esses dias comprou de presente de aniversário para ela, e tantas outras amigas de Jesus que estão, né, investindo na sua comunhão, na sua intimidade com o Senhor. Porque quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu medito na palavra, Deus fala comigo. Olha só que coisa linda. Então já profetizo que você vai ter experiências extraordinárias com o Senhor, com a sua Bíblia, né? Se você ainda não tem a nova Bíblia Viva, não tem problema, mas vai lá, né? Se coloca, né? Na versão que você tem um aplicativo também que chama YouVersion, que você escreve, que você consegue também baixar esse aplicativo e lá você consegue selecionar a tradução NBV. Se você tiver dúvida como faz isso, eu posso gravar um story depois explicando, porque às vezes você não tem hoje como investir na Bíblia física, mas isso não vai te paralisar. Tem um aplicativo gratuito que você pode baixar no seu celular também e meditar nessa versão Nova Bíblia Viva e vai ser bênção para você. Ela tem eu vou até mostrar aqui, né? Tem pessoas que têm dúvida se ela tem um tamanho bom de letra. Sim, ela tem um tamanho bom de letra. Então, assim, eu tenho certeza que vai te acrescentar muito. Então, eu não poderia deixar de contar essa história, porque foi quando eu li Provérbios 18 que o meu coração, assim, bateu forte por essa tradução. E aí eu queria compartilhar com vocês. A Lucilene tá falando que vai dar ela de presente de aniversário pra ela. Glória a Deus, em nome de Jesus, minha irmã, vai acontecer. E depois você manda uma foto bem linda pra mim. Tem várias cores. Tem essa que é a minha marrom, mas tem azul marinho, tem preta, tem uma pink linda. A da Elaine é uma pink maravilhosa. Então assim, aí você vai ver qual que combina mais com você, né? Então vamos meditar lá em Provérbios 18. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Versículo 1 diz assim: quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. Então, quando a gente fica querendo se isolar, né, ficar sozinho, a gente fica vulnerável aos ataques de Satanás. A Clarinha, né, da Doçuras Clarinha, falou que é o presente dela de Natal. Glória a Deus, minha irmã, que presente maravilhoso. Você vai ter um 2025 abundante, tenha certeza disso. Que você vai estar investindo assim, ó, no melhor dessa terra pro seu coração. Então, quem procura se isolar, busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. Então, não busque se isolar, busque andar em comunidade. A palavra diz que nós somos um corpo e o nosso cabeça é Cristo. E nesse corpo tem vários membros e cada membro com uma função. Então, você é membro de um corpo e você precisa estar conectado a esse corpo. Você não acharia estranho você sair agora aí na frente da sua casa e ver uma perna andando sozinha, sem o tronco? Sem os braços, sem a cabeça? É estranho, não é? Então, quando a gente se isola, a gente é um membro separado do corpo. Então, eu preciso caminhar com as amigas de Jesus, eu preciso ter uma igreja, eu preciso estar em comunhão, porque é na comunhão que ali eu vou ser, né, afiada, é na comunhão que eu vou ser tratada, é na comunhão que eu vou receber revelações. Nós acabamos de sair agora do nosso encontro, né, do nosso devocional, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus com as meninas, e que tempo precioso que nós tivemos ali. Uma falava e era o Espírito Santo ministrando ao coração da outra. Foi poderoso o que nós vivemos hoje ali de manhã. E eu quero aproveitar também para dizer que eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas querendo fazer parte do combo ainda, né? Porque eu fiz um combo de Black Friday e por conta da data as pessoas às vezes não conseguiram. Eu tô pensando em estender, em permitir que vocês entrem novamente no combo, que aí vai ser uma assinatura anual com todos os devocionais ao vivo, de manhã, à noite, o clube de leitura. E se você tiver interesse aí, me fala aí, ó, eu teria interesse, Ana, de participar do combo dessa vez. Agora daria pra mim, porque aí se tiver interesse eu abro de novo, pra que você faça parte de um grupo como esse. Porque eu acabei de sair de um treinamento poderoso, e assim, eu tô fervendo, borbulhando de coisas pra poder transbordar, e eu quero entregar na sua vida. Só que aqui
é um espaço bem reduzido e eu não consigo ir com mais profundidade como é dentro da plataforma Zoom. Porque no Zoom eu consigo te ver, consigo te ouvir. Aqui é só uma linhazinha, né, que você consegue falar comigo. Então, quem tiver interesse, me chama depois no privado, que aí eu vou mandar o link para você. E vai ser uma assinatura anual que você vai ter acesso a tudo. Inclusive, quem já está dentro tem uma surpresa maravilhosa, porque na próxima semana eu vou fazer um treinamento, além, né, de tudo que a gente já faz, de como você viver uma vida abundante em 2025. Eu recebi de lá o passo a passo de como você viver uma vida abundante nas 11 áreas da sua vida. E que você vai viver um ano extraordinário como nunca viveu. E eu tô falando isso porque eu estou vivendo essa vida extraordinária. Então eu tenho certeza que vai ser, olha, um mover do Senhor na sua vida. Você vai atingir outros níveis. Você vai ser curado em tantos níveis que você não tem ideia. Então, assim, se você quer viver o infinitamente mais de Deus, não ande como um membro isolado do corpo, porque você fica vulnerável. O Senhor quer te curar, e essa cura vai acontecer quando você estiver junto com o corpo, andando em unidade. Amém? Então, quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. O homem que não tem bom senso não se interessa pelo entendimento, mas sim em expor as suas opiniões. Então, olha que coisa, né? Às vezes a gente tá tão machucado, tão ferido, que a gente fica falando, eu até queria, mas não posso, não tenho isso, não tenho aquilo. Olha, você é filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se você verdadeiramente quer, se posiciona e fala, Pai, eu quero. Eu quero acessar um novo nível. Eu quero viver um 2025 extraordinário. Porque você tem uma promessa. João 10:10 diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então talvez hoje você está vivendo o cenário do ladrão agindo na sua vida. Mas Jesus diz, eu vim como cabeça desse corpo, para que esse corpo e cada membro desse corpo tenha uma vida, e uma vida em abundância. Então não negue para você, né, a possibilidade de você ter uma vida abundante no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida intelectual. Então, se permita, viver o extraordinário de Deus, porque está liberado para você. Versículo 3 diz assim, com a perversidade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. A sabedoria do homem e da mulher é como águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um rio que nunca seca. Versículo 5, olha que lindo. A fonte de sabedoria é um rio que nunca seca. A gente sabe que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, ou seja, colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Então, quando você decidir caminhar com Jesus todos os dias, ser constante, porque você fazer parte de um grupo de crescimento vai te ajudar a ter disciplina, a ter constância. Esses dias eu recebi um testemunho da Solange, que é uma amiga de Jesus. Eu fiquei tão impactada porque ela falou assim, Ana, depois de caminhar com as amigas de Jesus, eu sou uma mulher disciplinada, constante, e essa era a minha dor. Porque eu dizia que eu ia começar a ler a Bíblia, e eu lia naquele dia, mas depois eu não conseguia continuar. Eu dizia que eu queria ter uma vida de oração, mas eu começava naquele dia, mas eu não conseguia continuar. Agora com vocês todos os dias, eu leio a Bíblia, eu medito na palavra, eu oro, tem gente orando por mim. E eu construí um hábito. Aí agora, mesmo quando não tem encontro, já se tornou natural. Porque para você construir um hábito é necessário um processo de 21 a 40 dias neurologicamente. Então por isso que os nossos devocionais são em média 40 dias. A Paloma tinha uma palavra, né, que tinha sido declarado sobre ela, que ela nunca terminava, que ela começava. E a Paloma acho que tá o quê? Há 4 turmas com a gente. Já terminou 4 turmas, né, Paloma? E já renovou também o anual. Que bênção. E a Paloma é uma amiga de Jesus preciosa. Vocês precisam conhecer a Paloma. Pensa numa mulher de Deus. É minha gêmea, fez aniversário junto comigo. Que unção que essa mulher tem. Versículo 5. Não é bom ficar do lado dos perversos e jogar a culpa sobre o inocente. Versículo 6. O tolo provoca brigas com suas palavras e sua conversa atrai açoites. Sim, as palavras do tolo acabam destruindo sua vida. Seus lábios são uma armadilha para si mesmo.
Boatos e fofocas são como um prato favorito. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, sempre estão com fome. Uau! Em nome de Jesus, que você vença isso. Se você é uma pessoa que está sempre em busca, né, de saber uma fofoca, sempre curiosa de saber um mexerico, né, que você seja curado em nome de Jesus. Versículo 9. Quem é descuidado no seu trabalho é companheiro daquele que desperdiça. Versículo 10. O Senhor é uma fortaleza segura. Nele os justos encontrarão proteção e segurança. Quem que é o justo, né? O justo é todo aquele que crê em Jesus. O Senhor é uma fortaleza segura. Nele os justos, aqueles que creem em Jesus, encontrarão proteção e segurança. Então onde é que nós vamos encontrar proteção e segurança? No Senhor. Versículo 11. O homem rico pensa que suas riquezas são uma proteção segura e um muro alto, impossível de ser escalado. Ele conta vantagens sobre suas riquezas, cheio de orgulho, mas está a caminho da desgraça. Porém, a humildade antecede a honra. Então, muitas vezes a gente se engana, né? A gente acha que se a gente tivesse uma quantia X no banco, a gente ia ser feliz, a gente ia se sentir seguro, a gente ia se sentir protegido. Não. Isso é um engano de Satanás. A sua segurança, a sua proteção verdadeira e eficaz está no Senhor. Porque se você tiver dinheiro no banco, mas você não tiver a presença dentro de você, você vai dar um jeito de se sabotar. E o pecado vai te levar à destruição. Então o que você tem que ter em primeiro lugar na sua vida é a presença de Deus. Porque Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você tem que ter sim uma conta com muito além do que você precisa, com excedente adicional, porque nós servimos a um Deus do infinitamente mais. Mas o principal é a presença de Deus. Não adianta você ter recursos sem a presença. Porque o principal recurso que você tem que ter é a presença de Deus. Então, com humildade, reconheça que sem o Senhor você nada pode fazer. Não adianta você ter dinheiro se você não tem a presença. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é o dinheiro. Nós temos que ser ricas da presença. E quando nós formos ricas da presença, todas as demais coisas, todas as áreas também serão abundantes. Porque Ele é o motivo da nossa alegria. Então a humildade antecede a honra. Então com humildade reconheça que sem o Senhor você nada pode fazer. Reconheça que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para de olhar para o que falta e busque a presença. Porque quando você buscar a presença, vai chegar todo o restante. Porque Ele é Pai e Ele te deseja entregar tudo o que você precisa. Hoje de manhã a gente leu Lucas 5:37, que fala que não se derrama vinho novo em odre velho. O vinho na Bíblia fala sobre alegria. Então eu preciso renovar a minha mente, eu preciso mudar os meus comportamentos. Eu preciso parar de correr atrás do vento para que eu receba do Senhor tudo aquilo que verdadeiramente vai me fazer feliz. Então, às vezes você está querendo um vinho novo, uma alegria nova, uma nova fase, uma nova estação, quer viver coisas novas. Mas o recipiente aí está velho. E a palavra de Deus continua falando que se coloca vinho novo no odre velho, arrebenta com o odre velho. Então Deus não pode derramar um vinho novo sobre você com o comportamento que você tá, porque senão vai arrebentar. Então se eu tô vivendo no engano, se meu coração tá orgulhoso, como que o Senhor vai derramar um vinho novo sobre mim? Porque aí eu com aquele coração orgulhoso vou ferir pessoas, se a bênção estiver comigo. Então eu preciso de humildade. A humildade antecede a honra. Então eu preciso alinhar o meu coração com o do Senhor. Eu preciso viver uma vida de princípios. Eu preciso moer o meu orgulho. Eu preciso reconhecer os meus maus caminhos, me arrepender deles verdadeiramente. E aí sim, o vinho novo, a alegria dos céus, uma unção, um óleo de alegria vai ser derramado sobre você e em tudo que você faz. É Lucas 5:37, Margarida. Vou até ler aqui com vocês, porque essa palavra é uma palavra maravilhosa que está queimando no meu coração há dias.
Lucas 5, 37 e 38. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebenta os odres velhos, estragando-se os odres e derramando-se o vinho. Versículo 38. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Uau! Então, o novo que você está pedindo do Senhor, esses pedidos de oração que você está apresentando para Ele, vai ser derramado sobre você quando o recipiente aí do seu coração também estiver novo, estiver diferente, estiver livre das amarras que estão te aprisionando, das mágoas, da falta de perdão, do orgulho, da impaciência, da arrogância, da prepotência. O Senhor tem um vinho novo. Não é que Ele quer te abençoar. A bênção já está sobre você. O reino está sobre nós. Jesus já veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas imagina que você tem um filho de 12 anos que te pediu um carro. Você não pode dar um carro para ele. Por quê? Porque ele não tem habilitação, ele não sabe dirigir. Se ele pegar aquele carro e sair, ele vai se machucar e vai machucar outras pessoas. Então muitas vezes nós somos uma criança de 12 anos querendo um carro. O pai não falou, não, eu não quero te dar um carro. Ele quer te dar um carro. Só que você precisa estar preparada para receber esse carro. Então olha para dentro de você hoje e leva isso como motivo de oração para o Senhor. Falar, Pai, transforma o odre velho em um odre novo. Eu quero vinho novo. E eu entendo, Pai, que se o Senhor derramar o vinho novo agora, da forma como eu estou, vai arrebentar comigo. Não vai ser bênção, vai ser maldição. Então me prepara, Pai, me mostra o próximo nível, me mostra o que eu preciso alinhar, me mostra qual orgulho que eu preciso moer. Limpa os meus olhos, me dá lentes espirituais, enche o meu coração de amor. Me ajuda a vencer as amarras espirituais e emocionais que estão me travando de viver a promessa de vida e vida em abundância. Declara aí, eu tenho uma promessa de vida abundante. Eu e você, nós temos uma promessa de vida e vida em abundância. Eu tenho uma promessa de vida abundante. Você tem. Eu acabei de dar um exemplo ali para as meninas, né? Imagina que você tem um filho, ou um sobrinho, ou um neto, alguém que você ama muito, uma criança que você ama muito. E você quer levar ela em um parque. Aí chegando lá, você quer ir lá com o dinheiro para deixar ela ir em um brinquedo só. Ou você quer ir no parque com essa criança que você ama e ter condições de deixar ela brincar em todos os brinquedos que ela quiser. Como é que você quer fazer? Você quer levar a sua criança, essa criança que você ama, no parque, com condições para entrar e brincar, desfrutar de um brinquedo só, ou de todos os brinquedos que ela quiser? Eu não sei você, mas eu tenho um filho e eu quero levar ele no parque e eu quero chegar lá e falar assim, filho, qual brinquedo você quer ir? E enquanto ele disser que quer ir, eu quero ir lá e prover para ele, porque eu amo meu filho, eu quero ver ele desfrutando de bons momentos, de boas experiências, eu quero ver ele feliz, quero ver ele alegre, quero ver os olhos dele brilhando, eu quero ver ele celebrando. Eu quero ver ele falando, mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Obrigado, mamãe, por ter me trazido aqui, eu quero isso. Agora você pensa, eu que sou cheia de falhas, eu e você que somos cheios de falhas, somos pecadores, sabemos amar, sabemos desejar dar coisas boas para aqueles que nós amamos. Aí imagina o nosso Pai, Deus, não é que Ele me ama, não é que Ele te ama, Ele é o amor. E Ele te deseja te levar no parque da sua vida, o que você está vivendo agora. Ele não quer te dar só uma área da sua vida boa. Ele não quer só te dar alguma coisa, mas Ele quer que você desfrute de tudo aquilo que Ele colocou no seu coração. Porque se você tem sonhos aí, foi Ele que colocou. Porque dele, por ele e pra ele são todas as coisas. E quando você viver esses sonhos, o que vai acontecer? Da mesma forma que o Lucas, que é o meu filho, fala assim, mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Mamãe, obrigado por ter me trazido aqui, eu tô tão feliz. Da mesma forma que o Lucas vem e me agradece, quando eu começar a viver aqueles sonhos, o que eu vou fazer? Senhor, papai, obrigada, pai, obrigado pelo teu amor. Você vai glorificar, você vai louvar o nome dele, você vai começar a anunciar as boas novas, você vai começar a transbordar do que o Senhor está derramando sobre você, você vai impactar outras vidas. Não é só sobre você, mas você vai se tornar uma carta viva do amor de Deus. Todo mundo vai olhar para você e falar assim,
Só Deus poderia ter feito isso na vida da Ana. Só Deus poderia ter feito isso na vida da Margarida. Eu também quero conhecer esse Deus. Então o Senhor deseja que você desfrute de uma vida e uma vida em abundância, não só para que você seja abençoada, mas para que você seja uma bênção por onde você for. Quando você estiver perto de alguém que precisa, você tenha para contribuir, você tenha para transbordar. Para que você tenha um testemunho, uma palavra de sabedoria, uma palavra de vitória, para que você não seja aquela pessoa que onde você chega, você fica só contando as lamúrias, as dificuldades, as tristezas. Não, você vai chegar lá para ser sal na terra, luz no mundo, para influenciar, para elevar a frequência daquele lugar. E muitas vezes talvez você tenha vivido uma vida de acordo com o que o ladrão quer fazer, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Talvez você tenha chegado nos lugares e tenha só chorado, só reclamado, só contado de como tá difícil. Mas não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para que você viva uma vida e uma vida em abundância. Para que você chegue no lugar e fale assim: o meu pai me levou num parque e ele me deixou andar em todos os brinquedos. Ainda me deu uma bola bem grande e ainda me deu um urso bem grande. É para você chegar nos lugares assim, contando do que o Senhor fez. Olha, e tá disponível para você também, tá? Se você quiser, Ele vai levar você também. Mas isso eu preciso me posicionar. E eu preciso alinhar o meu coração com o Senhor. Por isso que a gente tá lendo aqui Provérbios. Porque Provérbios é um livro de princípios. E quem cumpre os princípios, quem ouvir a palavra de Deus e desejar ardentemente viver por esses princípios, porque são princípios imutáveis, vai viver promessas, vai viver uma vida e uma vida em abundância. Quem cumpre princípios, colhe promessas. Digita aí: quem cumpre princípios, colhe promessas. E eu vou, declara aí com a sua voz: eu vou cumprir princípios e eu vou viver todas as promessas de Deus para minha vida. Eu vou ver se cumprir todas as promessas de Deus na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério, nos meus filhos. E não só nos meus filhos, mas eu vou ver se cumprir nos filhos dos meus filhos. Eu vou deixar um legado por gerações. Eu vou me tornar conhecida pelos meus netos como uma mulher de oração. É isso, a Cris digitou ali: quem cumpre princípios, colhe promessas. Então, para que você receba o vinho novo, você precisa ser um odre novo, porque com um odre velho, o vinho novo arrebenta. Então, para que eu seja um odre novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir princípios. Uau, glória a Deus. Então, retomando aqui, versículo 13 de Provérbios 18. Se você se apressa em dar sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha. A esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças, mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. Então, assim, um coração alegre, cheio de esperança, um coração que declara vitória, que não se move por sentimento, mas por princípios, que não se move por vista, mas por fé, né? Isso vai ajudar a vencer dificuldades e doenças. É o que diz a palavra aqui no versículo 14. Então, se você quem tem uma dificuldade aí nesse momento, tá vivendo uma dificuldade, quem tá vivendo uma enfermidade nesse momento, é você se encher da palavra de Deus, que vai te ajudar a vencer. Versículo 15. A mente do homem sábio, a mente da mulher sábia está sempre aberta para receber o conhecimento e seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. Então, às vezes você fala assim: Ana, mas eu tô aberta, mas você tá no lugar errado. Então, você tem que dar o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo que for necessário. Então, não adianta você estar com o ouvido aberto, com os olhos atentos, mas você tá na roda dos escarnecedores. Você precisa caminhar com pessoas que estão te elevando para o próximo nível, que estão buscando meditar mais na palavra de Deus, que estão buscando ter uma vida de oração. Você tem que cuidar do seu ambiente, porque o ambiente ele vai moldar quem você vai se tornar. Versículo 16. Um presente abre muitas portas e leva o homem à presença de homens importantes.
Versículo 17. Quem apresenta a sua causa sempre parece ter razão, até surgir alguém contando o outro lado da história. Uau, isso aqui é forte, né? Porque às vezes vocês aqui, eu sei que é na melhor das intenções, mas me contam algo, né, da sua vida, do que você está vivendo agora. Então você apresenta a sua causa, mas você apresenta a sua causa no seu ponto de vista. E eu aprendi que o ponto de cada vista depende da vista de cada ponto. O ponto de cada vista depende da vista de cada ponto. Então talvez você esteja se sentindo ferida, injustiçada, machucada pelo seu marido. Mas se eu pudesse também ouvir a versão do seu marido, ele teria um outro ponto de vista e talvez eu também concordasse com ele, que você também tem tido comportamentos disfuncionais, porque nunca é culpa só de uma pessoa. Então, para que você viva uma vida de princípios, o primeiro princípio que você tem que colocar em prática é a humildade. Não há cumprimento de nenhum outro princípio sem o princípio da humildade, sem eu reconhecer que começa primeiro em mim e depois através de mim. Eu primeiro tenho que entender que talvez a minha lente, os meus olhos estão cheios de orgulho, estão embaçados por uma visão distorcida. Eu só estou conseguindo ver o erro do outro, mas e os meus? E eu só vou conseguir mudar a situação quando eu conseguir olhar para mim com humildade e transformar a mim primeiro. Decidir buscar o Senhor de todo o coração. Tem muita gente que fala assim, Ana, já tentei de tudo. Tudo o quê? O que é esse tudo? Tudo talvez que está na sua zona de conforto, que foi confortável para você, que você achava que era certo. Mas era tudo dos princípios da palavra de Deus? Do que Deus pediu para você fazer, não o que você quis fazer. Versículo 18. Lançar sortes pode resolver questões e disputas entre homens fortes e importantes. Versículo 19. É mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. As brigas são como portas trancadas de uma cidadela. Isso aqui é muito poderoso. É mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. Então, através das nossas palavras, muitas vezes a gente ofende outras pessoas. Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm o hábito de falar por qualquer motivo que vai se separar, por exemplo. Ah, não tá dando mais certo, não aguento mais você, o jeito vai ser a gente se separar. Aí você vai dizendo isso, vai pingando ali a gota. Até que vai talvez ter um dia que seu marido fala assim, não aguento mais, cansei. Direto você falando isso, eu vou embora. E ele vai embora. Você mandou ele embora sem pensar e ele foi. E agora? Para você trazer de volta esse coração ofendido. Para você restaurar aquela palavra que foi lançada. Então, maturidade é saber como as coisas terminam. Então, antes de eu declarar uma palavra, eu tenho que pensar. Se essa palavra chegar no coração daquela pessoa e ela se sentir ofendida e para ela for o basta, ela falou, não aguento mais, nunca mais vou ouvir isso, chega. E ela foi embora e ela fazer realmente aquilo que eu tô falando que é para ela falar, mas que eu tô falando só por orgulho, só para eu ter razão, só para eu ficar por cima. Se aquela palavra lançada realmente ter o efeito do que eu tô declarando aqui, eu posso me arrepender depois? Se sim, não diga. Então a gente não pode só reagir aos impulsos da nossa carne, sabe? A gente não pode viver reagindo por sentimentos, porque sentimentos são inconstantes. Talvez hoje eu tô com vontade de mandar meu marido embora, amanhã eu tô arrependida. Quem aqui já falou algo num momento de raiva, sabe? Naquele momento da explosão ali. E depois se arrependeu. Nossa, eu me excedi. Depois se arrependeu. Não deveria ter dito aquilo. Poxa, foi uma fala infeliz. Não representa o que eu penso verdadeiramente. Falei por orgulho. Falei pra tentar ferir a pessoa. A Gleice lá falando que ela se achava certa e não estava. Glória a Deus, vencendo o orgulho. Então nunca dê palavras de destino para situações temporárias. Eu
sempre falo aqui de um exemplo de um copo, né? Às vezes você pediu um copo de água pro seu marido. E aí ele foi lá na maior boa intenção pegar sem querer, ele derrubou o copo e quebrou o copo que era o seu copo favorito. Mas ele tinha ido lá pegar o copo de água para você. Aí o que geralmente uma pessoa cheia de orgulho, de impaciência, de arrogância, de prepotência, da razão faz? Mas é um desastrado mesmo, não sabe fazer nada certo, só pedi para você pegar uma água e você não conseguiu pegar água para mim? Você não sabe fazer nada direito. Às vezes você pode falar isso pro seu filho, pro seu marido. São pessoas que você ama. Só que a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Eu posso ficar com raiva porque quebrou um copo que era importante para mim. Só que eu não posso dar uma palavra de destino para uma situação temporária. Então, às vezes, você diz algo, fala que o seu marido não sabe fazer nada, que ele é desastrado, que nada do que você pede ele consegue fazer direito. Percebe que você está lançando palavras de destino que vão impactar não só uma área da vida dele, mas todas. E pode chegar um dia que para ele fala, chega, basta. Então a gente com humildade, a gente precisa ser mais misericordiosa, entendendo que foi um acidente. E olha, eu vou mais além. Imagina que eu tô aí na sua casa e eu vou colocar água pra mim, ou você me dá um copo de água e eu, sem querer, sei lá, dá um mau jeito aqui na minha mão e eu deixo cair essa taça e quebro. E era a sua taça favorita, você me serviu a água na sua taça favorita. E eu quebrei a taça. Mas como é a Ana tá pela primeira vez na sua casa, você não vai falar assim, mano, você é uma desastrada, você não sabe fazer nada direito. Poxa, eu trouxe você na minha casa, você quebrou o meu copo favorito, por que você fez isso, Ana? Você não vai falar isso pra mim. Você vai falar assim, não. Você vai estar ali com raiva também, porque era o seu copo favorito. Mas você fala assim, não, Ana, tudo bem, acidente acontece. Não é assim? Para os estranhos, você fala, não, tudo bem, acidente acontece. E aí você vai começar a dar um novo significado no seu cérebro, uma nova programação. Ah, onde será que eu posso comprar essa taça para substituir? Porque não tem como você brigar comigo. Porque eu tô ali pela primeira vez. Então, você quer ser gentil. Então, você vai dar um jeito de conseguir uma outra taça. Mas quando é pra quem a gente verdadeiramente ama, com quem a gente tem intimidade, aí o que você faz? Você lança palavras de maldição. Tá fazendo sentido pra alguém? E por que isso é tão importante? Vamos ler o versículo 20 e 21, que são os versículos que eu vi a Paloma postar e que reverberou, falou forte ao meu coração. Olha o que diz Provérbios 18, 20 e 21. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Vou repetir. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Então, se eu falo pro meu marido que ele não sabe fazer nada direito, como que vai ser no trabalho dele? Eu quero que meu marido seja provedor, protetor, que ele cuide da família, que ele seja bem-sucedido, próspero. Eu digo isso, certo? Mas com as minhas palavras eu lanço palavras de maldição. Então eu oro ao Senhor e falo, Pai, abençoa a minha casa, a minha família, abençoa o trabalho do meu marido, os recursos que nós temos, que a tua bênção, a tua provisão esteja sobre nós. Perfeito, orei. Mas aí depois eu corto o efeito da minha oração, porque as minhas palavras são decretos. Porque quando eu vou conversar com meu marido, eu falo que ele não sabe fazer nada direito, que ele é um imprestável, que tudo que eu peço pra ele não consegue fazer, que ele é um desastrado, que parece que ele faz de propósito. Entende? Eu oro dizendo uma coisa, mas o meu comportamento revela outra. E as palavras são decretos no mundo espiritual. O que você está vivendo hoje é o que você declarou ontem. É o que você declarou mês passado. É o que você declarou ano passado. A sua comunicação define a sua vida. O que você diz define a sua vida. Escreve aí, a minha comunicação define a minha vida.
Vou ler mais uma vez, versículo 20, para você compreender. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Então, o que eu dizer agora, amanhã eu vou ter que comer. Então, imagina que você tem uma sopa aí de letrinhas. Se você fosse comer essa sopa de letrinhas com as palavras que você disse até então, você ia ser nutrida ou envenenada? Então, sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. E aí vem o versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. A língua, ela tem o poder para construir ou destruir uma vida. A língua, as palavras que você declara, ela tem poder para construir ou destruir uma vida. Então, quando eu falo algo, não tem palavra neutra. Ou eu estou construindo, ou eu estou destruindo a minha vida. Quando eu falo que meu marido, ele é um desastrado, que ele não sabe fazer nada, eu estou construindo ou destruindo a vida dele? Vocês conseguem me responder isso? Quando meu marido, sem querer, derruba um copo, e eu digo pra ele, você é um desastrado, você não sabe fazer nada, não posso contar com você pra nada. Qualquer coisa que eu peço pra você, você faz de qualquer jeito, faz de propósito. Você sabia que esse copo é importante pra mim? Com essa comunicação, eu tô construindo ou destruindo ele? Uau! A língua, as minhas palavras têm o poder de construir ou destruir a minha vida. Então, por isso que eu não posso falar sobre o que eu estou vivendo. Eu tenho que declarar o que eu quero viver. Às vezes você tá sentindo um mal-estar. Aí você fala assim, nossa, eu acho que eu vou ficar gripada. Acho que tá vindo uma gripe aí. Já tô destruindo a minha saúde. Porque as minhas palavras são decretos. Eu sempre vou comer o fruto das palavras que eu estou liberando. Tá dito aqui. Então, comecei a me sentir mal. Eu já repreendo em nome de Jesus. Jeová Rafa, o Deus que cura, que sara, vem sobre mim. Eu creio que o Senhor Jesus veio e levou sobre si todas as enfermidades. Sobre as feridas dele eu fui curada. Eu não aceito. Nenhuma enfermidade está repreendida em nome de Jesus. Espírito de enfermidade está repreendido agora em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Então, às vezes, você olha para a sua vida e você fala assim, Ana, eu queria tanto tal coisa, mas é impossível pelo meu cenário. Minha irmã, o cenário pode até ser impossível. O cenário pode até ser de caos, mas há poder nas suas palavras. Se você tem palavras na sua boca, declara o que você quer viver. Porque a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. E o que você está vivendo agora é o que você declarou lá atrás. Será feito conforme a sua fé. O que você tem fé para declarar na sua vida? A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem as suas palavras receberá os seus benefícios. Não é a Ana que está dizendo, tá? É a palavra de Deus. Quem usa bem as suas palavras receberá os seus benefícios. Fala aí pra você, se eu usar bem as minhas palavras, isso é um princípio. Princípios são imutáveis. Era assim há 1000 anos atrás, vai ser assim daqui 1000 anos. Se eu usar bem as minhas palavras, eu receberei os benefícios. Quem cumpre princípios, colhe promessas. Se eu morder a minha língua quando eu pensar em falar mal de alguém, quando eu pensar em reclamar mal de alguém e abençoar aquela pessoa, eu vou receber os benefícios. Porque quando eu falo mal de alguém, eu tô falando mal de mim mesma. É como um bumerangue. O bem e o mal sempre voltam pro remetente. Uau! Se você entender esses 2 versículos, sua vida vai ser transformada. Porque há poder nas suas palavras. 95% dos seus problemas está debaixo do seu nariz e é a sua língua. Versículo 22. O homem que encontra uma esposa encontrou algo de muito valor. Recebeu uma prova viva da bênção de Deus. Uau!
Versículo 23. O pobre implora por misericórdia, mas o rico fala com orgulho e dureza. Versículo 24. Quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína. No entanto, há amigos mais chegados que um irmão. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu posso dizer que eu sou rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu tenho as amigas de Jesus e como é precioso. Vocês não têm ideia de como elas fizeram o meu aniversário especial, de como elas me amaram, de como elas me honraram. E são coisas que só Deus pode fazer. De como elas me curaram. Como é precioso estar nesse grupo de crescimento. E eu creio que o Espírito Santo está falando aqui com alguns corações. Talvez você precisa caminhar, né, em um outro ambiente onde palavras proféticas sejam liberadas sobre a sua vida todos os dias. Talvez até hoje você não tinha encontrado esse ambiente. Mas agora o Espírito Santo está te mostrando um caminho. Então, se você quiser fazer parte, né, das Amigas de Jesus, digita aqui combo. Você vai receber um link e você vai receber um link para você fazer a inscrição. Aí talvez você fale assim, Ana, nesse momento eu não tenho como. Ora ao Senhor, declara que a sua palavra, eu vou fazer parte das Amigas de Jesus. Em vez de você falar assim, mas eu não tenho condições, eu não tenho como. Vai ser feito conforme você está declarando. Se você quer, eu tenho certeza que Deus vai prover. E eu não tô falando da boca para fora, não, tá? Eu tô falando porque eu vi isso acontecer. Não sei se a Gisele tá aqui agora, mas a Gisele aconteceu exatamente assim. Ela declarou de manhã que ela queria participar. E no final do dia, o Senhor entregou para ela de presente. Você tá aí, Gi? Se tiver, se puder. É isso, né, Paloma? Declarar o que quer viver. Vai ser feito conforme a sua fé. Não fica olhando para as circunstâncias. Já começa a treinar aí. Eu não me movo pelo que eu vejo, eu me movo pelo que eu creio. E se estiver alinhado com o que Deus quer fazer na sua vida, você vai fazer parte das Amigas de Jesus e a sua vida vai ser completamente transformada, posso te garantir. Se você se entregar para essa experiência, vai ser um romper na sua vida. Então quero... Gisele, você consegue... Deixa eu ver se eu não sei se você consegue entrar ao vivo, Gi. Se você conseguisse entrar ao vivo, seria bom você contar seu testemunho, mas se não der, não tem problema. Eu posso tentar ver aqui no grupo se eu consigo ler o seu testemunho, que é tão lindo o testemunho da Gi. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai. Deixa eu ver aqui o grupo. Ah lá, ela tá falando, sim, o Senhor me deu 10 vezes mais do que eu ofertei para ter a bênção de estar com as amigas de Jesus. Uau! Então vejam, Efésios 3:20, né? Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos, mas se eu não pedir nada positivo, nem imaginar nada positivo, se eu só falar com a minha boca, não tem jeito pra mim. Eu queria, mas pra mim não dá. Posso te chamar ao vivo, Gi? Posso te chamar? Eu nem sei, eu nunca fiz isso. Vamos ver se eu consigo. Nem sei como que faz isso. Eu acho que você tem que me chamar. Aí eu aceito. Deixa eu ver aqui. Gi. Eu acho que você tem que me chamar e aí eu aceito. Aqui, aceitar. Recusou. Acho que ela não pode agora na câmera. Mas não tem problema. Mas as meninas que estão aqui, você enviou a solicitação? Deu recusado, Gi. Deixa eu tentar de novo, então. Aí, aceitei o convite.
Agora entrou. Ê! Cadê você, Gi? Tá tudo escuro, a gente não tá te vendo. Você consegue falar, Gi? Estranho, né? Oi, Gi. Não tá aparecendo, tá tudo preto, também não tô te ouvindo. É, eu acho que não deu certo. Vamos ter que treinar depois, né? Pra gente poder. Deixa eu ver aqui. É, acho que não deu certo. É, acho que não deu certo. Bom, mas é isso. O testemunho da Gia é maravilhoso. Assim, de manhã ela queria participar e ela não tinha como, e ela profetizou. Ah, a Gi tá falando que não aparece. Aqui tá aparecendo tudo preto, Gi. Você entrou, você tá aqui comigo, só que não tá aparecendo. Estranho, né? Ela não tá conseguindo participar. Alguma coisa não tá dando certo. Deixa eu ver aqui, Gisele. Nem tá aparecendo o nome dela pra mim, pra eu convidar. Talvez alguma configuração no Instagram dela que não tá permitindo. Mas assim, a Gi, ela, de manhã, ela declarou, não, eu não vou me mover pelas circunstâncias. Não, eu quero, senti que Deus falou comigo que eu quero. E à noite ela mandou o testemunho, um testemunho lindo, contando. Então, Deus faz, né? Então, com quem o Senhor estiver falando, é para você também fazer parte. Amém? Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo de mesa tão precioso. O que nós aprendemos hoje tem poder para transformar a sua vida, para você viver uma nova história marcada pela bondade de Deus, né? Romanos 12:2 diz: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, ou seja, como você vinha sendo até agora, mas renove a sua mente com a palavra de Deus, né? Enche o seu coração com a palavra de Deus para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para sua vida. Então vamos lá orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, pelos princípios que foram ensinados ao nosso coração. Como é bom, Senhor, saber que nós temos um Pai que nos escolheu para estar aqui nessa manhã, para nos revelar a tua palavra, para nos instruir com sabedoria, para nos livrar do cativeiro do engano, para nos levar a uma vida abundante, para nos levar a uma vida de promessas cumpridas. Senhor, eu creio que cada uma que está aqui não está por acaso. O Senhor deseja abençoar de forma única, especial. E não só para que elas sejam abençoadas, mas para que também elas sejam bênção por onde ela for. Para que elas causem um impacto positivo na casa dela, na família delas, nos trabalhos delas, na igreja delas, ó Pai. Eu creio, Senhor, que algo lindo o Senhor está fazendo no nosso meio. Que nesse momento, Senhor, os corações aqui sejam envolvidos pela tua presença. Que elas possam sentir, Senhor, o seu chamado para viver algo extraordinário, mais pertinho de Ti, Senhor, mais pertinho das amigas de Jesus. Que elas possam fazer parte de um grupo de crescimento. Que elas possam fazer parte, ó Pai, de algo lindo que o Senhor quer entregar na vida delas. Que elas possam, Senhor, desenvolver constância. Que elas possam, Senhor, serem disciplinadas contigo. Que elas possam, Senhor, ter o temor do Senhor em seus corações. Encha, Senhor, o nosso coração do teu santo temor. Nos ajuda, Senhor, a te colocar em prioridade nos nossos corações, no lugar que é devido. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada, Senhor, por essa semana que nós estamos começando, ó Pai. Obrigada por essa manhã de sabedoria.
Nós profetizamos, Senhor, no poder e autoridade do nome de Jesus, que será uma semana extraordinária, uma semana marcada pela tua bondade, uma semana marcada pelo teu amor, que abundantes chuvas de graça, de favor, de alegria, um óleo de alegria está sendo derramado sobre cada coração. Nesse momento, uma unção de cura, unção de restauração, um renovo sobrenatural do céu sobre cada vida, sobre cada família, sobre os nossos planos, Pai. Nós consagramos nesse momento a Ti os nossos planos, porque nós cremos que nós servimos a um Deus do infinitamente mais. Tu és um Deus que faz além daquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Nos ajuda, Senhor, de forma profética, profetizar aquilo que nós queremos viver, que nós não venhamos ficar declarando sem sabedoria, de forma tola, o que nós estamos vendo, mas que nós venhamos declarar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações e que está disponível a nós. Pai, nós cremos que nós temos uma promessa de vida e vida em abundância, e nós cremos, Senhor, que através de nós, muitas pessoas vão desejar estar na Tua presença. Nós nos tornaremos cartas vivas do Teu amor. Pai, eu creio que o reino dos céus conta com cada uma de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Nos encha, Senhor, nesse dia da tua graça. Nos encha com capacidade, com sabedoria. Coloca vigia, Senhor, na porta dos nossos lábios, para que nós venhamos falar palavras de vida, palavras de bênção, palavras de vitória sobre nós e sobre aqueles a quem nós amamos, Senhor, sobre todos os cenários da nossa vida, sobre todos os pilares da nossa vida, que nós tenhamos uma palavra de vitória, porque assim nós estaremos em concordância com o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Os céus estão abertos sobre nós e nós precisamos estar em concordância, entendendo que as nossas palavras são decretos, que as nossas palavras têm poder de construir ou de destruir o nosso futuro. Ó Senhor, encha-nos, Senhor, com a tua sabedoria, nos dá uma porção dupla da tua sabedoria nesse dia. Em nome de Jesus, que a tua graça, a tua proteção esteja sobre nós. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos. Cuida, Senhor, daqueles que nós amamos. Envolva agora nesse momento, Senhor, os nossos cônjuges, os filhos dos nossos filhos, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos sentimentos. Que nós sejamos curadas nesse dia, para honra e glória do teu nome. E que nós venhamos experimentar da tua bondade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe minha irmã, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. E amanhã, às 10 da manhã, a gente volta a se encontrar para a gente meditar em Provérbios 19. E se você desejar se tornar uma amiga de Jesus, hoje mesmo à noite, às 20 horas, a gente tem um encontro do Devocional 40 Dias com Jesus. Vai ser uma alegria te receber lá, conhecer um pouco mais de você, te apresentar, né, para suas novas amigas. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Um beijo, fica na presença do Senhor.